E agora, a viagem do costume até à última fronteira. Hoje há nuvens que assombraram a Terra. Miguel Gonçalves, muito bom dia. Bem-vindo. Esta semana cósmica começa com suspeitas sobre o efeito de nuvens interestelares no nosso planeta. O que é que se pode dizer sobre isto? Vamos começar com uma viagem no passado, há cerca de 2 milhões de anos. A Terra, decisivamente, não era como a Terra que nós conhecemos hoje em dia. E agora há um estudo que diz o seguinte: se calhar nós também tivemos um forte arrefecimento, sentimos um forte arrefecimento do nosso planeta, por questões extra-sistema solar, digamos assim. Quando pensamos no sistema solar, quando pensamos, por exemplo, no Sol a girar à volta da galáxia, pensamos no Sol, nos planetas, cometas e asteroides, todos, juntamente com o Sol e a sua gravidade, a girarem à volta do centro da nossa galáxia. Mas não é apenas isso. Nós temos uma espécie de uma capa protetora que nos é dada pelo nosso próprio Sol, chamada heliosfera. Estamos a ver alguns modelos dessa heliosfera que nos protege do chamado meio interestelar, ou seja, o espaço entre as estrelas, que não é nada saudável para nós. É constituído por uma série de elementos radioativos, alguns deles, e esta camada protetora, a heliosfera, que envolve o sistema solar, protege-nos também desse tipo de ambientes, nomeadamente também de um sistema de nuvens frias que nós conhecemos e que também andam pelo meio entre as estrelas. Este estudo fez, aliás, várias simulações, tentou perceber onde é que estava o Sol há cerca de 2 milhões de anos, tentou perceber onde é que estavam essas nuvens frias há cerca de 2 milhões de anos, e o resultado é surpreendente. Diz este resultado o seguinte: houve, de facto, provavelmente uma colisão de uma dessas gigantescas nuvens frias que andam pelo espaço, que conseguiu comprimir tremendamente a nossa heliosfera, a nossa camada protetora, de modo a que a Terra não foi protegida pela heliosfera nesse combate, digamos assim. Não sendo protegida, diz este estudo que então muito provavelmente nós tivemos por aqui muitos isótopos de ferro, de plutónio, temos certamente algumas provas de que nós fomos atacados, digamos assim, por esta nuvem fria. E a verdade é que quando olhamos para aquilo que é alguma das constituições geoquímicas de rochas no nosso planeta, de gelo na Antártida e até mesmo, imagina tu, de amostras lunares, de pedras da Lua, os cientistas percebem que há 2 milhões de anos algo aconteceu, porque nós encontramos esses isótopos de ferro, de plutónio, que mostram que houve uma grande variação de temperatura no nosso planeta. E isto bate certo, dizem estes cientistas, com estas nuvens frias que, há 2 milhões de anos, travaram este combate tremendo com a nossa heliosfera. A nossa heliosfera foi mesmo muito comprimida, deixou de proteger o nosso planeta. E, portanto, o que dizem estes cientistas é, quando olhamos e tentamos estudar a evolução do clima no nosso planeta numa grande escala, temos que analisar não só, obviamente, a inclinação do nosso planeta, todas essas questões que nós já conhecemos, mas também a influência de estruturas que estão fora do sistema solar e que a nossa heliosfera não conseguiu combater. É um estudo particularmente interessante. E agora, a eterna dúvida sobre a água em Marte. Lá vamos nós outra vez para Marte e para estes mistérios líquidos. 2 estudos diferentes que apontam para, se calhar não há água, 2, encontramos até gelo em sítios que não estávamos à espera. Vamos primeiro à água que se calhar não é água. Foi anunciada há alguns anos, com toda a pompa e circunstância, pela Agência Espacial Europeia, para alguns cientistas europeus, a eventual descoberta de, por baixo da calote do Polo Sul de Marte, de eventualmente um lago, portanto, água líquida, por baixo então do Polo Sul marciano. Não seria muito profundo e teria que ser profundamente salgado, porque só assim é que se conseguia estar líquido àquelas temperaturas. Grande empolgamento, nós já desconfiávamos, tínhamos algumas indicações que poderia haver, de facto, estes lençóis de água por baixo da superfície de Marte, mas agora este estudo, um novo estudo, diz o seguinte: eu acho, ou melhor, este grupo de investigadores diz, se calhar houve uma má interpretação destes dados. Dizem eles que foram dados captados por radar, e este estudo diz o seguinte: quando nós temos na superfície uma grande quantidade de gelo, o sinal de radar, portanto, é emitido pela sonda que está a orbitar, depois bate na superfície e regressa. Isso dá muita informação aos cientistas sobre o que está por baixo da superfície. Dizem os cientistas que, quando nós temos uma superfície gélida, com muito gelo, esse sinal de radar pode dar falsos positivos em relação à água líquida por baixo da superfície. Ou seja, se tivermos uma espécie de uma grande superfície de gelo,
não é tão direto, não é tão fácil dar uma certeza sobre a presença de água líquida por baixo de Marte. E dizem os cientistas que foi provavelmente isto que aconteceu nesse estudo de há alguns anos. E porquê? Porque ainda por cima estamos a falar da calote polar de Marte, Polo Sul, onde nós sabemos que há gelo à superfície. E, portanto, estes cientistas dizem que vamos ter mais calma em relação a esses estudos, porque, de facto, pode não haver água líquida. Por outro lado, um outro estudo também revelado esta semana diz que nós encontramos gelo em Marte em sítios onde estávamos à espera. Vamos até à zona de Tarsis, em Marte, que é uma zona profundamente vulcânica. Nós temos muitos vulcões nessa zona. Temos o maior vulcão do Sistema Solar, o Monte Olimpo. Para teres uma ideia, são 26 km de altitude, de altura, aliás, deste vulcão. E agora estes cientistas dizem que nós descobrimos gelo no topo destas estruturas vulcânicas. Era talvez dos últimos sítios em Marte que nós estávamos à espera de encontrar este gelo. Para já, porque esta é uma zona próxima do Equador de Marte. Não estamos a falar dos polos, é perto do Equador, onde supostamente não haveria condições físicas para haver sequer, não é apenas a existência deste gelo, é a permanência até deste gelo. E, portanto, esta sim é uma confirmação detectada, confirmada. Agora resta perceber como é que é possível nós encontrarmos gelo nestas condições, nestas latitudes marcianas. Para fecharmos as sugestões da semana. Olha, sim, vamos começar aqui com sugestões particularmente interessantes. Olha, o maior poeta cientista do nosso tempo, digo eu, Carlo Rovelli, deixa-nos aqui a objetiva com este livro. Há lugares no mundo onde a gentileza é mais importante do que as regras. E outras ideias sobre a física, filosofia e o mundo. É um conjunto de recolhas de vários artigos que ele escreveu para vários jornais, várias revistas, breves ensaios absolutamente deliciosos sobre física, sobre o nosso tempo, sobre política, ateísmo, enfim, é uma delícia ler este livro. Depois de Temas e Debates, de Amy Edmondson, o tipo certo de erro, aliás, a ciência de falhar bem. Por que razão trazemos este livro? Porque o erro é fundamental em ciência. É só à custa do erro que nós conseguimos compreender e evoluir na ciência. E não é apenas na ciência, é também nas nossas vidas. E numa altura em que o erro parece que é um demónio para tantas e tantas organizações. Depois, em boa hora, a Gradiva volta a editar esta quase biografia de Einstein, escrito por Abraham Pais, físico que privou com o próprio Albert Einstein. Subtil é o Senhor, vida e pensamento de Albert Einstein. Por último, porque não é muito vulgar, nós temos isto nas nossas ofertas literárias em Portugal, Lívia Borges, A Mória e o Vazio, da editorial Divergência, é ficção científica. Não é habitual nós termos ficção científica em Portugal, muito menos escrito por uma escritora, e leva-nos para uma altura em que a Terra, que precisa desesperadamente de hidrogênio para se alimentar energeticamente, o hidrogênio deixa de existir no nosso planeta, no nosso próprio sistema solar. É preciso lançar uma aventura aos confins da Via Láctea para ir buscar mais hidrogênio. Muito bem escrito, muito interessante. Fica aqui a sugestão. E assim fechamos. Miguel Gonçalves, obrigado. Até à próxima.